Olá, boa noite. O ND de hoje fala sobre política e eu converso com o vereador de Itanhaém, Peterson Gonzaga Dias, do DEM. Boa noite, vereador, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite aos telespectadores da Band Litoral. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de começar a nossa conversa falando quem é o vereador Peterson Gonzaga Dias. O Peterson, é difícil falar da gente, né? Assim, a gente fala, não, vamos falar. Mas assim, o Peterson é nascido em Itanhaém, há 46 anos. O Peterson já foi ex-jogador profissional de futebol. Comecei minha carreira no Corinthians, cheguei aos aspirantes, depois me profissionalizei aqui na Portuguesa Santista. E aí, como eu não iria virar um Neymar, eu acabei desistindo e passei para um lado, fiz concurso público e acabei entrando para a carreira de servidor público na prefeitura. Então, eu sou servidor público há 21 anos na prefeitura e dentro dessa carreira de funcionário público, eu já fui diretor da Procuradoria Fiscal da Prefeitura, fui superintendente do Instituto de Previdência por 4 anos e meio e fui secretário de administração por 3 anos e 4 meses, só saindo para concorrer ao pleito de vereador, que hoje, graças a Deus, conseguimos essa conquista, né? Essa sua experiência junto com a Secretaria de Administração ajudou no seu amadurecimento político? Ah, demais, né? Ali passa muita coisa. O nosso amadurecimento começou com o Instituto, porque o Instituto de Previdência, ele é uma mini prefeitura. Ali tem RH, tem suprimentos, tem tecnologia. Foi o melhor estágio possível, O melhor né? estágio. Então a gente começou ali, e aí através do convite do atual prefeito Marco Aurélio, que é um amigo nosso, né? A gente sempre esteve juntos em várias batalhas políticas, é um amigo de 30 anos, me convidou para ser secretário de administração. Eu aceitei e procuramos fazer o melhor trabalho possível. Até por conta de eu ser um funcionário público, né? Então isso também me ajudou demais. Os funcionários iam lá e a gente tratava. Eu fiquei 3 anos e 4 meses na secretaria e atendi o funcionário de portas abertas. O senhor reconhece, existe um reconhecimento por parte dos funcionários públicos, até por essa proximidade? Ah, bastante, né? Isso é que nos alegra. Então a gente fica feliz quando ouve o servidor fala, poxa, Pedro, como foi bom, tudo que você fez por nós, né? No nosso período que ficamos lá, eu e o prefeito Marco Aurélio conseguimos o plano de carreira do funcionário, entre outras vantagens. Então, algo que foi inédito. Então, isso marcou também muito a nossa trajetória na administração, né? Agora, um dado aqui importante, Peterson, que eu tenho, é que quando você era superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores, assumiu com 12 milhões ativo e deixou depois com 50 milhões, é isso? Isso. O que isso representa para uma prefeitura? Muito, principalmente para o servidor, né? Porque ali é o futuro dele, né? No caso o meu também, como funcionário efetivo que sou. Então a gente tem que tratar a coisa pública com seriedade. Foi isso que nós fizemos ao longo de 4 anos e meio que ficamos no Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência, né, fazendo um resumo, ele mexe com a parte de economia, né, com a parte de gestão e com a parte de aposentadoria. Então, assim, nós temos que ter um equilíbrio entre finanças, aplicações e aposentadorias. E isso nós conseguimos fazer essa adequação muito bem. Por isso que deu esse superávit durante o tempo. Você foi eleito em 2016 como vereador, né? Isso. Existe possibilidade de continuar ainda no Legislativo? Pensa em dar continuidade? Olha, eu acho assim, são etapas que a gente tem que cumprir na vida. A minha etapa como secretário já foi cumprida, minha etapa como vereador está sendo cumprida, mas eu penso um pouco mais. Eu acho que a gente, até pela experiência que foi colocada aqui, eu estou colocando o meu nome já à disposição como pré-candidato a prefeito de Itanhaém. Quer dizer, então, em 2020 a gente vai ver você várias vezes, é isso? Sim, é o que eu digo, né? São etapas que a gente tem que cumprir. Então é importante que as pessoas saibam que nós somos pré-candidatos a prefeito em Itanhaém. Deixo isso muito claro. Porém, faço parte de um grupo político, né? O grupo do governo, que é o grupo do Marco Aurélio. Então a gente está, não digo brigando, porque brigando é uma palavra forte, mas a gente está disputando uma vaga para a sucessão dele. Agora, esse grupo já está no poder há 16 anos, né? Quer dizer, tem feito um trabalho com consistência, a gente imagina por conta das reeleições, né? Sim. Como é que você avalia, como é que o povo tem avaliado esse resultado?
Eu acho que satisfatoriamente, haja vista o que as eleições vêm mostrando, não é verdade? Então, assim, quando a gente em off aqui, né, que vocês falam esse termo, a gente estava conversando, eu falei da população, né, e hoje tem mais de 100 mil habitantes. Então, vou te dar um exemplo do que são gestões consecutivas e boas gestões. E tem aí uma cidade que há 20 anos atrás tinha umas 60 mil, 45, 50 mil habitantes. Então houve um crescimento desordenado disso. Tem aí ex-prefeitos no passado, acabaram abrindo demais a cidade sem fiscalização, e aí houveram muitas invasões, muitas pessoas que vieram, e isso causou realmente uma situação que hoje nós temos que administrar. Como assim, Peterson? Como você está falando isso? Então vou te explicar. Nós temos estrutura hoje para 70, 75 mil habitantes, mas nós temos 100. Como é que você corrige isso ao longo do tempo? Trabalhando. Então, a partir de 2004, com o governo Forcel, depois veio o seu sucessor, o Marco Aurélio, os ajustes estão sendo feitos. Mas é difícil você entrar num carro com ele andando, não é verdade? Então, acho que essa é a maior dificuldade hoje da administração. Trabalha muito bem, trabalha forte para a população, porém, tem essa dificuldade. Então, vai faltar vaga em creche, em escolas, vai ter UPA superlotado, porque a estrutura ainda não é suficiente para a demanda que a gente tem. Ou seja, tem bastante trabalho pela frente, muito né? trabalho. Por isso que é importante essa sequência de gestão. A gente não pode perder isso, né? Então, é um grupo preocupado com o futuro da cidade. Dá seguimento ao trabalho, Sem dúvida. Verdade, né? No próximo bloco, a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é política e eu converso com o vereador de Itanhaém, Peterson Gonzaga Dias, do DEM. Vereador, a gente está vindo de um processo eleitoral bastante intenso, né, nos últimos meses, e foi um processo que deixou claro a necessidade de uma forma nova de se fazer política. O senhor acredita que o senhor é a resposta dessa nova política? Apesar de a gente estar falando de dar continuidade num processo que já existe há 16 anos, um processo que tem dado certo na cidade, mas o senhor seria essa resposta nova para a cidade? Alberto, eu costumo dizer o seguinte, que não tem muitas coisas a serem feitas, não existe mágica na política e nem na nossa vida. A gente tem que ter o pé no chão e trabalhar sempre. Eu costumo dizer que o gestor, ele começa muito bem quando ele se preocupa com as pessoas. Então, quando você se preocupa com as pessoas, com o ser humano, você vai fazer muito mais coisas, né, em detrimento desse conceito que você tem, para ajudar a cidade. Então, eu acho que esse é o estilo voltado, né? Que nem você falou recentemente, nós tivemos um pleito eleitoral em que um candidato foi eleito, né, muito bem eleito, por sinal, e que usou pouco a televisão, no caso a propaganda televisiva, no caso, não é isso? Assim, usou muito mais a rede social. E isso é uma tônica atual, não é verdade? Qual é a abrangência? Eu me recordo que a gente discutia em rodas e a gente falava o seguinte, que o Alckmin dispararia quando começasse a propaganda eleitoral, porque tinha muito mais tempo. Esperava, né? Não é isso? Mas não aconteceu. Então, assim, a abrangência da TV hoje em relação à rede social é menor. Então, isso é uma tônica para as eleições futuras. Para as próximas. Agora, desde a época em que o senhor acabou colocando essa vontade, de repente, de disputar o Executivo em 2020, alguns moradores, associações de bairro já começaram a procurar o senhor? Qual foi a receptividade por conta da população? Sem dúvida. É assim, quando a gente coloca, a gente sonda, né? Acho que é natural isso na política. Então, quando você solta um nome, você fala, olha, eu tenho pretensões, e aí você vê o que vem o retorno, e o retorno é positivo. Então eu costumo dizer que a máxima, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então se o povo está procurando a gente, está dando os parabéns, pré-candidatos procurando a gente, querendo sair junto conosco no pleito de 2020, eu acho que a gente está num caminho certo. E eu acho que trilhando esse caminho é um caminho de sucesso. E o meio político teve o mesmo resultado, o mesmo impacto que a população? O meio político muito mais, né? Porque as pessoas que estão nesse meio, né, são voltadas assim, quase que 100% para a política, né? Então, assim, é natural que alguns se espantem, outros fiquem felizes. Mas, do modo geral, eu acredito que eles me veem realmente como um bom candidato.
uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa voltada realmente para a administração, para a cidade, né, e para os interesses da população. Agora, na sua rede social, Peterson, a gente já consegue ver a hashtag Eu Acredito 2020. É isso? Então quer dizer que para você a campanha já começou? Já começou. Eu acho que é tudo a seu tempo. É difícil você saber o tempo para cada coisa, principalmente na política. A gente tem que ter sensibilidade. Então nós achamos, não só eu, mas como o nosso grupo achou importante fazer um lançamento dessa campanha, né? Hashtag 2020 Eu Acredito. Então, se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Não é verdade? Então a gente já colocou isso, a recepção foi muito boa, as pessoas encontram com a gente na rua, Peterson, estou com você, pode contar com a gente sim para 2020. Isso é gostoso, é prazeroso, né? E principalmente, Roberta, na situação que nós temos hoje, né? Hoje nós temos muitos escândalos de corrupção, né? A gente vê ex-presidentes presos, ex-governadores presos, deputados, enfim, e a gente vê essa recepção. Prefeitos, né? A gente ficou aqui com a cidade de Mongaguá, sem também prefeitos, uma situação tanto tempo, né? difícil, complexa, né? Então a gente vê esse retorno da população, poxa, eu fico muito feliz, muito mesmo. Agora falar um pouquinho sobre a articulação política. Você foi um dos apoiadores de João Dória durante a campanha eleitoral. Você acredita agora que ele, sendo o novo governador de São Paulo, isso possa trazer um olhar diferenciado para Itanhaém e até para a sua campanha? Olha, eu digo assim, o olhar, não digo especificamente para Itanhaém, né? Digo um olhar para a região. Eu acredito muito que o João Dória é uma pessoa... Porque São Vicente está com medo, né? Não, eu acho que não tem que ter medo, porque o gestor, acaba uma eleição, se apaga tudo. Às vezes as pessoas confundem isso. Ah, eu fui oposição, será que eu vou ser prejudicado ou vou ser menos favorecido? Para um gestor coerente, isso não existe. O que existe é trabalhar para a população, foi o que eu acabei de dizer. Se você pensa em ajudar as pessoas, você não vai olhar partido, você não vai olhar quem te apoiou ou quem não te apoiou. Você vai trabalhar para todos, indistintamente, do modo geral. Eu acredito, sim, que o João Dória fará um excelente governo, né? Mesmo porque ele tem pretensões futuras também. Acho que ficou muito claro isso. Então, naturalmente, as coisas vão acontecer. E esse olhar para a região, a gente vê com bons olhos. Falar um pouquinho sobre a questão de temporada de verão. O que está previsto em termos de segurança para a temporada de verão, principalmente na cidade de Itanhaém, que é uma cidade turística, também vai receber muito turista. Né? É a situação regional, né? Todas as cidades do litoral, a gente tem esse momento que a gente fala sazonal, né? Que é o momento do verão, que as cidades litorâneas recebem muito mais pessoas, acabam dobrando, triplicando a quantidade de habitantes, né? A população flutuante, né? Que a gente sempre aprendeu nas escolas no passado. E assim, em termos de segurança, a segurança não está fácil em lugar nenhum, né? Uma situação difícil do país e também não foge disso. Mas a gente tem um reforço anual, né, da Polícia Militar em relação especificamente a esse período. Então a gente acredita que vai ser reforçado o policiamento, né? As pessoas que vierem para Itanhaém, que estão assistindo o programa, vão para Itanhaém, que vocês lá terão uma segurança, não vou dizer a melhor do mundo, porque a situação é difícil no país inteiro, mas uma segurança eficiente. Numa entrevista a um programa da emissora, Vivendo o Litoral, o senhor disse que a cidade ela foi aberta e houve um crescimento desordenado. O que significa isso? Foi aquilo que eu acabei de dizer, acho que no bloco anterior. Nós tínhamos entre 50 e 60 mil habitantes e hoje nós temos 100. Então, no passado, como eu havia dito, houve um crescimento desordenado, sem fiscalização. Você acredita, Roberta, que no passado existiu alguns prefeitos que falavam para as pessoas invadirem os terrenos? Existia. Então, hoje a gente convive com essa realidade. E como é que você equaliza essa situação toda em pouco tempo? Difícil. Só com boas gestões. Ao longo do tempo, a gente vai conseguindo devagar melhorar e estruturar para 100 mil habitantes. Pensando-se que haja uma continuidade nessa gestão, que já perdura 16 anos, o senhor acha que em pouco tempo é fácil de resolver essas questões que estão sendo apontadas agora? Quanto tempo? Não dá para dizer em relação a tempo, né? Você dá estimativa de tempo, eu acho que é um equívoco. O que a gente pode dizer e o que o gestor tem que se comprometer
é trabalhar pela cidade, buscar recurso, tentar melhorar ao máximo a cidade na sua competência. Então, ou seja, melhorar a cidade enquanto você é o gestor. E aí sim passar o bastão para alguém que continue isso, porque só com boas medidas e ao longo do tempo a gente sana o problema. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política na cidade de Itanhaém. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e eu converso com o vereador de Itanhaém, Peterson Gonzaga Dias, do DEM. Peterson, eu queria voltar naquela situação das suas redes sociais. O senhor lançou a hashtag Eu Acredito 2020, fazendo referência, obviamente, à prefeitura, né, o lançamento da sua candidatura. Normalmente, já que o senhor é ligado ao futebol, no futebol, às vezes, quando se usa essa expressão eu acredito, é dito em situações contrárias, que precisa de uma virada. Será que Itaém precisa de uma virada nesse sentido? Não, não precisa. Itaém está no caminho certo. O governo trabalha muito bem, o prefeito Marco Aurélio é muito atento, sabe o que acontece, sabe das dificuldades. É que, infelizmente, não tem estrutura e até receita para fazer o que é necessário, né? E quando a gente coloca, né, e você bem disse, eu sou do futebol, a gente sabe muitos termos, a gente coloca, pô, eu acredito no nosso potencial, eu acredito, né, nas pessoas olharem para a gente e notarem que seremos bons gestores. Então, é nisso que a gente acredita, né? Então, um dos seus possíveis concorrentes seria o vice-prefeito? Então, o governo é forte, o governo está trabalhando bem, nomes vão aparecer. O nome do vice-prefeito, o nome do Peterson, entre outros nomes. Eles vão aparecer. Eu acredito que isso é natural, é um processo natural de um governo forte. Alguns nomes vão aparecer, mas isso vai ser decidido com coerência. Eu acho que o importante é trabalharmos hoje, todos estarem trabalhando para um futuro da cidade. Então, acho que esse é o caminho. Falar então sobre um assunto que você domina bastante, que é a questão do esporte. Você é muito ligado ao esporte, chegou a falar, né, dos times que você participou. O que tem feito para fomentar a prática esportiva na cidade de Itanhaém? Como é que você vê a importância do esporte na vida das pessoas, na criação dos filhos, na educação? As cidades menores, que têm pouco potencial de giro de capital, que é o caso de Itanhaém, acho que a prefeitura tem um papel importantíssimo. Aliás, a prefeitura é a maior empregadora da cidade de Itanhaém. Então, você vê que a economia acaba girando em torno disso. Então, o esporte, o que uma prefeitura de uma cidade menor tem que fazer em relação ao esporte? Na minha opinião, base. Então, a gente tem que fazer inclusões. Então, é trabalhar essa parte do esporte para a inclusão social dos menores carentes, das pessoas que não têm oportunidade e não têm recurso para pagar uma escolinha particular, tanto de basquete, como de vôlei, como de futebol. Então, está tirando essas crianças da rua, isso é importante. Agora, alto nível, isso é outra coisa, acho que é uma outra etapa. Nós ainda não estamos nessa etapa, nós estamos na etapa de estar tirando essas crianças da rua. Eu falo isso porque quando eu entrei na prefeitura, em 97, eu sou técnico de esportes. Então, assim, tínhamos núcleos na cidade em que a gente dava aula de futebol. E muitas daquelas crianças que estavam com a gente ali, saía da rua, trabalhava no contraturno, né? Então, o que é contraturno? É estudar de manhã, fazer uma atividade à tarde e vice-versa. Isso. Então, assim, e depois quando acabou isso, esses núcleos, a gente via as crianças andando ociosas durante o dia na rua, pulando da ponte, até se envolvendo com drogas. Então, assim, eu acho que essa é a verdadeira finalidade do esporte em cidades menores. Não em nível de disputa, mas sim em nível social. Agora, existe também a questão da falta de dinheiro que muitas prefeituras enfrentam em relação a isso. Imagino que Itanhaém não seja diferente da situação que a gente vive na região, né? Dá para investir na nossa situação atual em esporte, lazer e cultura ou precisa equilibrar as contas e dar uma rebolada para o negócio sair do papel? É a dificuldade, né? Então, o gestor ele tem que ter esse equilíbrio. Ele tem que ter esse equilíbrio de gestão, de saber fazer a política e também não onerar os cofres públicos. Então, muito se fala em Itanhaém, alguns até vieram me questionar, poxa, Peterson, não era melhor ser criado uma secretaria de esporte, porque nós não temos hoje, é um departamento. Eu falo, se você cria uma secretaria, é mais despesa. Então, hoje, o departamento de esporte é atrelado à Secretaria de Educação. Então, o departamento de esporte usa
toda a estrutura da Secretaria de Educação. Exatamente para ter esse viés, É né? isso aí. Então você consegue enxugar a máquina pública e não deixar realmente de fazer os serviços essenciais, principalmente na parte de esporte. Na sua avaliação, a administração municipal ela deve ter quais focos agora nos próximos anos? São prioridades, né? O prefeito, como eu acabei de dizer, ele trabalha com prioridades, ele não tem recurso para tudo. Eu acredito que a parte de urbanização é uma das prioridades do prefeito, inclusive estive conversando com ele a respeito disso. Ele mandou um projeto de lei para autorização de um financiamento de 20 milhões para fazer o asfalto em muitas ruas, o calçamento em muitas ruas, né? Sem contar em saúde e educação, que a gente já sabe da dificuldade que é no país, não é nem em Itanhaém ou em qualquer outra cidade, mas no país a gente tem esse déficit. Principalmente agora, né, em relação a esse programa Mais Médicos, nós Sim. vamos acabar perdendo alguns médicos, né? Eu vejo isso com muita tristeza, mas enfim, nós não temos poder para mexer isso. Mas é uma tônica, é uma realidade. Eu fui secretário de administração, como coloquei anteriormente, e a gente sabe da dificuldade que é a contratação de um médico. A gente abre concurso público, não vem nenhum. Você abre o processo seletivo, não vem nenhum. Então, assim, as pessoas cobram, poxa, não tem médico no postinho, lá na UBS do bairro. E aí você vê a dificuldade que nós temos de ter esse profissional no mercado. Mas recentemente a gente teve um médico aqui no programa falando exatamente sobre essa questão dos mais médicos, e um dado que ele apontou é que a grande dificuldade dos médicos é que muitas vezes não tem insumos para eles trabalharem. Então fica difícil eles prestarem um serviço, às vezes sem curativo, sem injeção. Isso acontece. Olha, Itanhaém tem as suas dificuldades. Vou dizer para você, Itanhaém não é o país das maravilhas, né? A gente tem dificuldades como qualquer outra cidade tem. O que acontece às vezes, não sempre, mas às vezes, é a demora na entrega do medicamento. Então, às vezes as pessoas falam assim, olha, não tem medicamento lá, a prefeitura não compra. Não, a prefeitura faz o pregão, ganha a empresa, só que na hora da entrega eles demoram um pouco, entendeu? Ok, Peterson, muito obrigado pelas suas informações, sucesso. Muito obrigado, eu que agradeço pelo programa, parabéns pelo programa, né? Eu sou assíduo, né? Assisto realmente vocês e quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade, né? E queria só deixar um recadinho para o pessoal da minha cidade, né, gente? Queria dizer para vocês que o governo está trabalhando bem, está trabalhando para as pessoas e olhem com carinho para a gente. Acho que isso é importante. Ok, obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.